Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Vanessa Mello e o conteúdo de hoje eu pretendo direcionar para o profissional de Pilates, ou no mínimo aquele profissional curioso em relação ao método Pilates, tá? Então, o objetivo do vídeo, na verdade, é responder a pergunta que alguns profissionais me fizeram ao longo das respostas de um dos vídeos anteriores que nós fizemos aqui nesse canal, tá certo? E a pergunta era mais ou menos assim: Vanessa, eu fiz uma formação em Pilates contemporâneo. Eu tenho um estúdio, ou eu dou aula em algum espaço, por exemplo, e eu trabalho com Pilates contemporâneo. Eu vim descobrindo a existência da formatação de um Pilates mais clássico, mais tradicional, mais original, seja como você tenha escutado, conforme você tenha determinado como ele seria, né, na verdade. Mas eu, no fundo, me identifiquei com o método clássico. Mas é muito difícil para mim aplicar dentro do meu estúdio, onde ele é composto por 4 equipamentos diferentes, que a gente chama de, vamos imaginar, é muito conhecido como circuito ou mini estúdio de Pilates, né? A gente já falou sobre isso em um dos vídeos iniciais dessa série. E a pessoa me pergunta, me questiona e diz que é muito difícil fazer a adaptação do que ela aprende e do que é tão perfeito para ela, um universo tão encantador, tão sem volta, mas ela sente dificuldade de aplicar para o público que já estava acostumado ao trabalho que ela fazia, tanto quanto mais, digamos, terapêutico, ou com um espaçamento diferente, ou com criações de exercícios diferentes, com uso de acessórios diversos, enfim. Então, o método que era trabalhado era um método diferente, como você aplicar isso sem provocar um dano ou sem fazer com que as pessoas desistam do teu serviço, desistam das tuas habilidades, do teu espaço, né? Então, a minha resposta normalmente para quem me pergunta isso é a seguinte: eu sei que existem formas um pouco mais diretas relacionadas. Eu conheço muitos profissionais, colegas, amigos, parceiros, que modificaram seu estúdio da água para o vinho quando conheceram o sistema clássico. Também tinham sido profissionais que tinham feito lindas formações, mas dentro de uma formatação que compunha um outro mundo, um outro universo. E quando conheceram o método clássico, verdadeiramente largaram tudo para trás e começaram quase do zero um novo sistema de aulas, um novo sistema de oferta de serviço, um novo sistema de como determinar se a aula é grupo, se é individual, de que maneira vai fazer essa junção, de que maneira vai ser determinada a aula, enfim. E isso provoca um rebuliço, como a gente diz aqui, né? uma agitação muito grande dentro do sistema do seu espaço. Obviamente, vai mexer com o teu profissional que de repente não se adapte, vai mexer com você se você não se adaptar, caso você seja o único a atender no teu espaço, vai promover desgaste também com clientes que não se adaptam, que eles vieram ao teu espaço porque eles gostaram da forma como era, um trabalho diferente, tá certo? Completamente diferente. E isso é uma escolha. É uma escolha que você seja totalmente objetivo, direto, dizendo que agora eu tenho um novo sistema de trabalho, e é assim, você vai conquistar novos clientes, você vai perder talvez alguns clientes antigos e outros vão dizer: meu Deus, que maravilha, eu quero continuar, né? E estou disposto a mudar junto com você por confiança que eu tenho no seu trabalho. Essa é uma das maneiras. A maneira que eu escolhi, a gente sempre teve uma carta de clientes boa, grande, fiel, eu não podia fazer uma mudança tão grande da água para o vinho. Eu precisei de alguns anos, e até hoje ainda preciso, com alguns grupos, com algumas aulas, fazer um projeto de transição bastante delicado. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de diversas maneiras. O meu espaço ele não pode ser uma referência, porque eu não tenho e nunca tive no Pilates Zone uma sala com 4 equipamentos, digamos assim. A gente sempre teve um espaço onde a gente tem mais de uma sala, onde cada sala tem equipamentos diferentes. A gente até teve, por um tempo muito grande, inclusive, uma sala onde os equipamentos se mesclavam, mas normalmente o nosso trabalho sempre foi tentando colocar equipamentos separados por sala, independente de quando eu trabalhava no contemporâneo, ou com clássico, ou o que seja, tá certo?
Então, o que a gente sempre tentou fazer foi promover uma aula no equipamento. Sempre foi uma forma muito nossa de ser, muito minha de ser, tá certo? Mesmo que ao final da aula você pudesse ter outros equipamentos, mas a aula era mais direcionada por equipamento, certo? Então, o que acontece? A gente tem uma forma de fazer, por exemplo, que vai introduzindo aos poucos. Encontre uma maneira de determinar aos teus alunos, né, ao teu público, que uma formação foi realizada, que um novo universo para você foi descoberto, tá certo? Que você tem visto bastante resultado, que ela confie, que aquele cliente confie no teu processo de transição, tá certo? Não retire de imediato aquilo que é o que eles mais gostam. Se é o relaxamento, se é alguma parte, alguma porção da aula que você tem, não retira de imediato. Se não provoca nenhum dano, se não provoca nenhum processo que vá machucar o teu cliente, então não retira. Respeita que as pessoas precisam de um tempo, às vezes, para fazer para provocar determinadas mudanças. Mas também se respeite se você consegue trabalhar com sistemas que você, de repente, não consiga se adequar mais ou desacredite, porque você não vai passar a verdade para ele. Tá? Então, seja sempre muito aberto, seja sempre muito verdadeiro. Eu sempre fui muito verdadeiro, determinando, explicando cada etapa das minhas descobertas. E eu fazia isso com os profissionais da minha equipe, capacitava os profissionais da minha equipe, para que a gente pudesse passar a informação mais verdadeira possível. Eles tinham que estar vivenciando e acreditando nas mudanças, para que a gente pudesse estar passando isso para o aluno. Se o profissional não conseguia acreditar, era um processo de seleção natural, ele também ia saindo naturalmente. Se o aluno não conseguia se adaptar, ele também ia saindo naturalmente, mas era um processo natural, sabe? Não era um choque. Então, o que a gente pode fazer você trabalha dentro de um circuito, você tem um circuito. Então, o trabalho dentro do Pilates clássico é um trabalho que você faz linear, sequencial, em determinado equipamento, por exemplo, de forma bem grotesca falando, bem objetiva, tá certo? Então, se você não tem como fazer, um exemplo, a sequência do mat pilates, né, do colchonete, você não tem como fazer dentro do teu espaço, porque você tem um barrel, você tem uma combo chair, você tem um Cadillac, você tem um reformer. Não cabe espaço para fazer os 4 mats, por exemplo. Eu tento sempre dizer assim, olha, se tu tem espaço para fazer no mínimo dos mínimos, ou o mat, um em cima do reformer, se der, outro em cima do Cadillac, e 2 colchonetes no chão. Se dá para você utilizar recursos como a parede, os acessórios originais de Joseph Pilates e séries que são finais e conhecidas do método, tanto com arm weights, que são os pezinhos, tanto com o Magic Circle. Se você tem o potencial para fazer isso, no mínimo provoca isso, no início da tua aula, no final da tua aula. E o que é que você faz com o miolo? Se você não consegue dar a aula sequencial longa, dá para fazer só um básico, por exemplo, do mat. Não dá para fazer uma aula longa no mat, porque não é confortável, não tem colchonete. Então o que você pode fazer é determinar, por exemplo, que você faça os corretivos dos exercícios no circuito. Então vamos imaginar que se você tivesse com um aluno sozinho, é algo bem objetivo que eu vou falar aqui, você tem um aluno sozinho e o trabalho do Pilates clássico, ele é dirigido, ele é direcionado para o trabalho individual, a gente já falou sobre isso. Mas se você tem um grupo e você não tem como fazer numa sequência, tenta pensar sempre no individual. De que maneira você faria um trabalho individual e de que maneira você faria um corretivo nesse aluno. Ele está precisando de um trabalho postural, ele está precisando de um trabalho assim, ele está precisando corrigir isso, corrigir a mobilidade da coluna, corrigir a flexibilidade, enfim. Então, você vai enxergar o que é que você vai fazer e vai promover o circuito, digamos, ou todos fazendo esse circuito com o mesmo exercício do Cadillac para todos, o mesmo exercício da chair para todos, o mesmo do barrel para todos, o mesmo do reformer para todos, mesmo que o reformer não seja corretivo, conhecido como corretivo, mas você determina dessa forma ou você vai ter que elaborar realmente para cada equipamento os corretivos de cada aluno, né? É um trabalho muito desgastante, mas é uma possibilidade para você poder fazer isso à medida que você vai tentando converter depois um equipamento em outro, e aí você adquire um outro reformer e perde um outro equipamento, e aí você vai tentando transformar o teu estúdio num estúdio com um potencial mais clássico,
Ou como já disse, eu vou deixar para um próximo vídeo uma possibilidade de fazer com que as pessoas enxerguem o quanto o trabalho individual ele é produtivo. Tem gente que tem um espaço de uma sala só, com 4 equipamentos, ele é mais do que suficiente para atender uma pessoa por vez. E se você, dependendo de quanto você consiga cobrar para fazer aula particular para esse aluno, dá exatamente no mesmo que você tenha 16 alunos só na tua carta de cliente mensal, dá basicamente o mesmo financeiramente falando que você ter 74, por exemplo, clientes dentro da tua carta mensal. Então, dependendo do que você deseja, dependendo do que você possa fazer, tudo pode ser feito a partir de uma transição e tudo é possível. Se você verdadeiramente se apaixona por uma coisa e é verdadeiro isso, você consegue promover a transformação, você consegue fazer com que algo e as peças se encaixem, algo seja possível, tá certo? A gente consegue promover para alunos nossos que eram encantados pelo trabalho anterior, a gente consegue introduzir a bolinha, se quiser, dentro de um trabalho clássico. A gente consegue introduzir um rolo, por exemplo, daqueles de EVA, fazendo uma stomach massagem, sem ser no reformer, a gente consegue fazer no chão. A gente consegue realizar o movimento com aquela bolinha menor, substituindo o Magic Circle. A gente consegue fazer algumas pequenas coisas com uma bolinha de tênis, substituindo o trabalho, não substituindo, me entendam, mas fazendo uma promoção do trabalho original do Foot Corrector. Ou seja, para um aluno que não consegue a resistência da mola, a gente consegue fazer algo com um pezinho de 1 quilo, de meio quilo, com uma faixinha elástica. Tem algumas coisas que são possíveis. E a partir do momento que você conquista o público que está apaixonado pela mesma coisa que você, porque é um processo de seleção natural, é transitório, então para você não mudar o estúdio da água para o vinho, o teu perfil e o teu serviço da água para o vinho, sem ao menos estar preparado também, se você ainda está num processo de transição interna, então tudo é possível, é necessário respeitar os tempos também. Então não tem problema, dentro da minha opinião, não tem problema que você vá respeitando esse passo a passo também. E vá cada vez mais se especializando naquilo que você acredita, naquilo que te faz mover, naquilo que te faz sentir que é a tua missão de vida. E aí você vai fazendo todos os moldes, todas as adaptações e você vai atrair as pessoas certas para perto de você, porque assim é a vida, quando a gente está no caminho certo, as portas se abrem, tá certo? Então, tudo é possível. Eu espero ter sido clara a respeito das adaptações possíveis. O vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, talvez quando vocês estiverem vendo no YouTube, talvez eu esteja dividindo em parte 1, parte 2, para que ele não fique tão longo. Tá certo? E aí eu peço imensas desculpas por isso, mas eu espero que tenha sido útil. E se for um assunto que te interesse e quiser que eu dê uma continuidade a essa temática, que eu exemplifique melhor e dê uma dica mais direcionada, mais objetiva, porque entendam, a realidade de cada estúdio, de cada profissional é muito diferente uma da outra. Então é até um pouco perigoso que eu chegue só falando como se deve fazer, quando existem 1000 formas de fazer. Então, ser um pouco vago também é proposital para que a gente não cometa o erro de anunciar uma coisa aqui que é a minha opinião e faça com que de repente alguém siga sem necessariamente compreender se está sendo algo verdadeiro, útil e bom para a realidade dela, tá certo? Então, é muito importante que a gente deixe bem claro isso, para que a gente possa fazer a modificação de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? E com as competências e o conhecimento, enfim, e o público que está vinculado a essa pessoa também, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido, que eu tenha sido não só clara, mas útil, tá certo? Fica aqui o meu cheiro e até a próxima.